Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na segunda temporada do podcast da Connect Store, da CCN. Estamos nessa segunda temporada com uma dinâmica diferente. Temos um representante da empresa sim, mas também temos convidados, que são parceiros, que são clientes, que são quem vivem no dia a dia as soluções que a CCN e a Connect Store entregam. Hoje está conosco Luiz Gobi. Luiz, bem-vindo, segunda temporada, expectativa alta. Mamba, expectativa alta, né? Feliz aqui de estar com o Marcelo. Vamos falar um pouquinho, né, de algumas coisas interessantes e acho que nada melhor do que ter quem está ali na operação para poder falar, né? Na primeira temporada a gente comentou muito sobre a parte interna da CCN, né? Agora acho que a ideia é trazer um pouco de formação do mercado, né? Outras coisas também para poder trazer para o público que acompanha o canal. Espero que o pessoal goste. Legal, hoje nosso convidado, Marcelo Seiji, representante da rede de parceiros de Itaú. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado por tirar um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Mamba, Luiz. Acho que a CSN é um parceiro nosso aí, super relevante do programa Conexão Itaú. E acho que é importante a gente trazer um pouco para o público as informações e até as melhores práticas de mercado, né? Quando a gente fala em sistema, quando a gente fala em banco, entram alguns processos que quem está de fora, quem é leigo, não conhece. Normalmente a pessoa acredita que acabou a compra na hora que ele passa o cartão. O que acontece depois de que esse cartão chega perto da maquininha, entra na maquininha, você bota a senha, começa um processo diferente aí, né? Não, e isso é bem legal você estar abordando, Mamba, porque realmente para o cliente, ele pode ficar o tempo que ele quiser na loja para comprar. Na hora que ele vai pagar, ele quer que seja o mais rápido possível, não tenha nenhuma fricção, ele encoste o cartão e vai embora. Depois do momento que a gente fez a captura dos dados ali do cartão, ou até mesmo do Pix, né, que tem uma camada de segurança super complexa atrás disso, até para que a gente possa garantir a segurança do consumidor, a segurança do cliente e a segurança do lojista também. Cara, é um processo que envolve aí, a gente chama de 4 partes, né? Então tem toda uma autorização, tem autorização do banco emissor, tem autorização da bandeira, tem autorização da adquirente. A gente tem que consultar se tem crédito, se for cartão de crédito, se tem dinheiro na conta, se for débito, se for Pix. Então existe toda uma mecânica por trás super complexa que acontece num piscar de olhos. Então acho que isso daqui é bacana a gente trazer, porque simplesmente o ato de pagar não é simplesmente você encostar ali e está pronto. O processo, quando está todo fluido, né, dentro de uma integração com o sistema de automação, isso é a beleza do negócio acontecendo. É onde você consegue ter certeza de que a venda toda que foi feita, você conseguiu fazer uma execução do recebimento, né, então daquele cliente final, saber que aquele dinheiro está entrando na sua conta e você pode emitir depois a nota, né, comprovando o que tudo aconteceu. E isso acontece em frações de segundos. Processo de segurança, processo de confirmação de dados, de transação mesma de dinheiro acontecendo no banco. No sistema, para o lojista, o que acontece depois de que esse cartão do cliente é encostado ou aproximado à maquininha? Tem a situação que o cliente depois tem que fazer toda a finalização do processo da venda e emitir o documento fiscal, né? E ao longo do dia isso acontece diversas vezes. Então, se você para pensar numa loja com movimento de centenas de vendas no dia, né? Às vezes você tem essa operação de pagamento consumindo ali um tempo, que se você somar ao longo de um mês vão ser algumas horas, né? Dependendo da situação, até umas dezenas de horas, né? Então a ideia do sistema, né, quanto mais integrado ele for com a solução de pagamento, é diminuir etapas, né? E automatizar aquilo que pode ser que é repetido no processo, né? É muito comum você ver a situação da pessoa fazer o pagamento num equipamento externo e depois ter que relançar tudo no sistema. Pior, às vezes, é até imputar todos os dados novamente na maquininha, né, do banco para poder fazer a transação. Aí pode ter erro, pode ter um monte de coisa que pode acontecer. Então, o sistema e banco trabalhando juntos, né, além de trazer uma dinâmica muito mais fluida para o processo, né, diminui erros e tira retrabalho, que acho que é a parte mais importante, né, dessa solução integrada, né? Existe um ponto muito importante tanto para as empresas quanto para as pessoas que se chama reputação. Eu não vou fazer negócios com quem eu não confio. Ou eu vou começar a comprar de alguém porque ele tem uma boa reputação. No caso de uma parceria desse tamanho, quanto impactou na CCN e no Itaú a reputação do outro? Você se começa a seguir, Luiz? Eu posso falar, né, pela CCN, né? Tipo, a escolha do Itaú como parceiro é pela relação mesmo que nós já tínhamos como clientes, né, do banco e também pela representatividade que o banco tem, né? Então,
a CCN preza muito pela segurança, né? Então, os nossos valores é confiança e respeito. E a gente não poderia trabalhar com uma instituição diferente que não pudesse, que não fosse capaz de entregar esses valores também, né? Então, a escolha do Itaú é para realmente reforçar mesmo essa questão da confiança mesmo dos nossos clientes naquilo que a gente oferece como solução. É onde a gente sabe que a gente vai conseguir entregar o resultado da maneira que a gente sempre fez para os clientes. Nós não temos muita autonomia sobre o que acontece na operação do cartão, né? A gente só manda os dados para o cartão, aquilo é processado, depois é devolvido uma autorização para nós. Então, como que eu vou ter certeza que tudo vai chegar para o lojista, que essa transação vai ser feita de uma maneira correta? Eu sou o parceiro que o lojista às vezes confia, né? Existe também a contrapartida, né? Eu sei que do lado do Itaú também tem esse lado de poder confiar na gente. Então, acho que essa sinergia foi boa, né, entre as duas instituições, né, a CCN e o Itaú. Para Itaú, é a sensação qual? Então, a gente tem alguns valores muito bem definidos lá no Itaú e um dos principais é que ética é inegociável, né? Então, a gente leva isso muito ao pé da letra dentro da cultura do banco e a gente traz isso muito também na cultura do programa de parcerias que a gente tem do Conexão Itaú. Então, as empresas que hoje fazem parte do Conexão são empresas que estão extremamente libadas, a gente conhece, confia e indica. Então, acho que para ter um peso de indicação, né, do programa aqui com os parceiros do Conexão, a gente tem que realmente estar confiando neles, sabendo que eles vão integrar, além de entregar uma solução que seja íntegra, que seja responsável, que tenha os valores fiscais que precisam ter, que vão fazer as transações de forma ética, legal e com toda a segurança que a gente precisa aqui também, acaba sendo uma junção de duas forças, né, que para a gente entregar para o cliente o que tem de mais valioso na vida dele. Não é o quanto ele está negociando, não é o quanto ele está vendendo ou o quanto ele está recebendo. A gente está entregando para ele o que vale mais, que é a economia de tempo. Antigamente a gente emitia a nota fiscal na mão, né, Luiz? Aí a gente fazia todo o recebimento. Imagina se a gente fosse fazer o mesmo volume de vendas que nós fazemos hoje, fazendo nota fiscal à mão. Cara, a gente tem que ter ali a automação, as empresas que a gente confia, que tenha realmente a entrega que a gente precisa com a confiança que a gente também entrega para o mercado. E tem um outro fator também, Mamba, que é a questão do serviço, né? Porque o que acontece? É uma relação de confiança. E você trabalhando no varejo, né, é um ambiente diferente. O varejo é muito dinâmico. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o caixa, o operador, vive numa pressão muito grande, às vezes, para atender o cliente. O cliente, às vezes, está estressado. O que o Sérgio falou, né? O cliente, às vezes, fica um tempão na loja, mas na hora de pagar, ele quer resolver rápido, né? E aí, se você tem um problema, né? Esse eu acho que na parceria é onde a gente mais se conecta, porque você não pode ficar desamparado, você tem que ter um canal de resolver esse problema. A gente oferece isso para os nossos clientes, né? O tempo de atendimento nosso ali é extremamente rápido, você fala com uma pessoa, né? Então tem alguém acompanhando o processo. Nós temos um gerente de conta que passa no cliente, vê o que está acontecendo, faz um trabalho ativo no cliente, e a gente vê isso também no Itaú. Então essa confiança no serviço, de você saber que se algo der errado, que pode acontecer, porque existe muito investimento em tecnologia, o Itaú é referência nisso, né? A gente sabe disso, e nós também temos esse pioneirismo tecnológico dentro da CCN, né? Então não basta só investir em segurança, investir em tecnologia, mas se você não tiver pessoas que você possa confiar no meio do processo, né, que possa garantir um serviço bem entregue, né? E acho que isso que ajuda muito no processo, o suporte, sabe? Todas as ferramentas que a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Itaú, a gente sempre teve essa abertura. Tanto que o Marcelo está aqui conversando com a gente, né, tendo um tempo para poder explicar tudo isso daí para o pessoal. Porque tem uma questão que é bem interessante, né? No episódio anterior a gente falava da pressão e da responsabilidade da CCN atendendo clientes grandes, né, que estão confiando no sistema de vocês. E aí entra a confiança da CCN no Itaú, e isso aí é de mão dupla, né? Porque vocês prestam serviço para um cliente que está lidando na hora com outro cliente. O cara que está na fila, a senhora que está na fila, ela que tem pressa. E o dono da loja que é o teu cliente. Então, é realmente uma necessidade enorme de comunicação, de comunhão e de compartilhamento de princípios e valores que faz que isso aconteça, né? E nessas questões que vão mudando, tem uma que é muito importante, que são os meios de pagamento. E aí eu vou falar com você, Sergi. Como mudou pagar com dinheiro? Até a gente estava brincando, né? De abrir a caixa, antes abria, pegava o caixinha, pagou, deu troco, acabou.
Hoje não é mais. Quanto mudaram os meios de pagamento? Olha, acho que nos últimos 3 anos isso vem mudando e vem mudando numa velocidade cada vez maior. Então, não só as modalidades de pagamento vêm mudando, mas com a velocidade com que isso vem acontecendo, né? Então, antes a gente olhava os sistemas de automação, era cartão, dinheiro, carnê, né? Cheque. Hoje em dia você começa a ter uma série de outras formas de pagamento. Então, tem desde Pix por aproximação, o próprio Pix com QR Code dinâmico, né? Que é uma vantagem assim, absurda com as empresas que estão integradas, com o QR Code dinâmico, que prevê uma série de fraudes. A parte toda de débito e crédito, a gente vê que o Pix ele vem tomando um mercado muito grande do mercado de débito, né? Ele vem substituindo essa modalidade. Cara, a gente vê que o recebimento de cheques está cada vez mais caindo, né, em algumas praças, onde realmente a gente tem mais o uso da tecnologia, mas essa parte toda dinâmica que tem, a gente chama muito aqui de phygital, né? Então, a gente tem a conjunção da compra na loja, paga no online, compra no online, retira na loja, compra no online, compra na loja, paga na loja. Então, essa mescla de soluções, ela vem se integrando com os meios de pagamento de uma forma muito, muito abrangente, muito fácil, né? E cada vez mais com vários métodos integrados. Então, acho que para o futuro que a gente vai ter, ainda mais olhando para a inteligência artificial, que logo, logo vai estar comprando para você e pagando dentro da melhor proposta de pagamento que for dentro do seu perfil de cliente, isso tende cada vez mais a estar evoluindo, a ter mais opções de pagamento, né? Com certeza. Como é para o sistema que vai atender aquela loja que ela atendia, vamos falar assim, um público de uma idade determinada que estava acostumado a pagar no carnê ou a pagar no dinheiro e hoje tem que atender os netos que eles não pagam mais, não sabem nem que é uma nota. É no celular diretamente. Como que é essa evolução? Como sentiu a CCN, que tem tanto tempo de mercado também, mas que trabalha com tecnologia? Quando nós estamos trabalhando no desenvolvimento, né, das nossas aplicações, a gente pensa muito na experiência do usuário, mas também a gente pensa no consumidor final também, né, porque é uma relação próxima, né? Se você traz uma facilidade para quem está operando, né, o aplicativo, ele reflete isso no processo dele mesmo para atender o cliente dele, né? Porque o consumidor, ele não está muito preocupado, sabe, com como que a coisa acontece. Ele só quer realmente encostar o celular dele ali e pagar hoje em dia, né? E a gente já vem, né, nessa dinâmica há muito tempo, né? A gente começou lá atrás automatizando o pagamento em dinheiro. Quando você escolhia dinheiro, o sistema abria a gaveta automático, né? Então já era um processo que... uau! Não, você vai falar assim, nossa, mas era uma forma de você ganhar tempo, né? Sim, a gente olha muito para a operação de supermercado, porque a coisa ali é bem crítica, né? Se você olha ali, se eles fazem o processo automatizado, integrado, é porque aquilo ali realmente tem vantagem, né? Às vezes você, como lojista, tem que pensar assim, poxa, será que vale o meu investimento ou não vale para o meu fluxo, né? Com certeza, quanto maior for o fluxo, né, as automações elas vão ser cada vez melhores. E em termos de possibilidades, né, de opções, a gente está sempre buscando, né? A gente recentemente fez uma integração com um dispositivo que é um cofre eletrônico e o sistema comunica com esse cofre, ele fica guardando as cédulas de dinheiro, a pessoa coloca o dinheiro, o próprio cofre faz a validação da nota, né, para saber se a nota é uma nota falsa ou não é. Ela calcula o troco e devolve o troco. Então, o operador de caixa, ele só precisa escolher a modalidade de pagamento. Então, onde está a atenção do operador de caixa? Ele não está na operação ali, no que ele está lançando. A atenção dele está no cliente. Claro. E esse que é o ganho verdadeiro, né? Ele vai atender muito melhor. Porque às vezes você está ali na hora de pagar, o cliente está perguntando, né? Mas ele está falando com o operador de caixa. E ele tem que lançar o valor, digitar, olhar. Nossa, imagina no movimento e o cliente perguntando, não, mas se eu quiser trocar, o que eu faço? E ele tendo que embrulhar. Então toda essa operação acontecendo ao mesmo tempo, o cara vive em uma situação de estresse. E até entra uma questão de segurança aí, né? Porque eu tive algumas experiências em banco ou de escutar notícias de como aquelas pessoas que estão determinadas a dar um golpe, o que elas fazem? Eles distraem o caixa. É por aí, porque tem tanta coisa para fazer que uma hora escapa. Mas com um sistema assim, a atenção vira realmente no cliente e o cuidado é maior, né? O grande desafio, acho que é justamente esse, você entregar todo o cenário de uma forma que o consumidor se sinta confortável.
A partir do momento que você consegue fazer isso, o seu operador de caixa ele consegue atender melhor, ele está mais preocupado em oferecer outros produtos que combinem para o cliente poder levar mais, aumentar o ticket médio dele. Às vezes tem uns ganhos que você nem percebe no meio do processo, você começa a faturar mais e você não sabe de onde que veio isso. É porque o seu caixa está um pouco mais disponível, vamos pensar assim, ele não está ali perdendo tempo com operações que poderiam ser feitas de forma automática. Sim, quando a gente fala em banco, hoje tem um leque imenso de logos, de nomes, de empresas grandes, de empresas novas. E tem agora, não agora recentemente, agora há um tempo já, os bancos digitais. E é normal no ser humano, como cliente, buscar aquilo que é mais barato. Só que às vezes a gente só olha na etiqueta do preço. Quantos custos que o empresário, que a pessoa não vê na hora de selecionar um banco realmente? Quantas coisas estão implícitas? Onde que o cliente perde dinheiro quando escolhe o mais barato e não é o mais barato? Olha, essa pergunta realmente ela é bem capciosa, porque a gente tem que ter um equilíbrio muito forte em acompanhar a tecnologia. Quem nasceu digital, os bancos que são digitais, naturalmente eles são mais ágeis, né, e carregam um lastro menor, porque eles já vieram com uma tecnologia embarcada muito mais moderna. Imagina um banco de 100 anos, a gente tem um legado muito mais pesado. Eu tenho estruturas que carregam ali durante 100 anos, ainda tem mainframes rodando lá com arquiteturas antigas que precisam estar funcionando para dar suporte a clientes que também têm... E adaptáveis. E eu preciso deixar com essas rotinas funcionando e eu preciso ter uma modernização dessas rotinas todas para poder entregar para o nosso cliente a mesma modernidade que um banco digital. Então, assim, quando a gente olha a questão da competitividade dos bancos digitais, aí você falou tudo. Não é uma questão de etiqueta aonde está o preço, mas é uma questão de confiança. A gente fala muito na parte toda do programa, né, do Conexão. Ele é um programa que tem benefícios para os parceiros que pertencem, tem remunerações envolvidas ali por produtos integrados, mas não é o valor que está envolvido que é o grande valor do programa. É toda a parte de confiança e relacionamento que a gente tem, que a gente sabe que isso foi feito para durar muito tempo. Então, quando a gente tem realmente essa relação de cliente com um banco ou com um parceiro de software, você tem que parar para pensar qual que é a relação que eu quero ter e por quanto tempo. Quanto eu confio nele, quanto eu estou disposto realmente a botar o que tem de valor do meu negócio, da minha empresa, né, dentro dessa instituição, estando com isso calçado e seguro. Exatamente, né? Como é o trabalho dentro de um banco para essa adaptabilidade com as gerações? A gente estava falando de, até em algumas lojas, né, em algumas empresas que não evoluíram junto com a tecnologia. E o banco não pode falar, não, eu não atendo eles. Como que se prepara para esse velhinho que usa dinheiro ainda com aquele neto que usa só digital? Então, eu achei muito legal o pessoal da CSN trazer esse ponto aqui de como que eu consigo facilitar a vida do operador de caixa para liberar tempo para que ele tenha qualidade de tempo, né? Ou tempo de qualidade, né, para atender melhor. Porque isso daí não é só para atender aquele público, é para atender N públicos diferentes. A gente tem que estar preparado para estar atendendo de várias gerações da melhor forma possível. E cada uma delas eu vou ter uma forma de estar atendendo. O banco não é diferente. A gente também tem... o mesmo senhorzinho que pegava a fila lá para pagar a conta de luz, né, que ia ter que ir na boca do caixa para pagar, ou então fazer um depósito, hoje eu tenho uma geração alfa que realmente quer pagar com o smartwatch. Então, como que eu consigo dar uma experiência que eu consiga ter tanto a modernidade das gerações mais novas que já nasceram digitais e que precisam ter esse tipo de atendimento, como qual é o respaldo humano que eu tenho que dar para essa geração X ou para a geração millennial ou baby boomers, que precisam de um suporte maior, que precisam de uma atenção maior, que precisam de um esclarecimento maior. O banco tem que ter uma esteira bem complexa e a forma humanizada de atender que consiga entregar essas duas pontas. É um desafio bem grande para o banco. Por isso que a gente tem treinamento constante, a gente vem realmente sempre focando como que eu consigo melhorar uma jornada, e na jornada independe da persona que vai estar usando, mas com que ela seja o mais fluida possível, que gere menor atrito, né? E aí, com isso, a gente consegue realmente ter ali um melhor atendimento, uma melhor satisfação desses clientes participando dessa jornada fluida.
E agora eu vou tocar um ponto que é bem interessante. Por quê? Porque quem opera esse sistema, quem está no caixa, quem está cuidando até do estoque da loja, do cliente final da CCN, que é a loja no final das contas, ele também pode pertencer a diversas gerações. Não necessariamente é um jovem de 20 e poucos anos que está lá. Pode ser um senhor, uma senhora que está há muito tempo na empresa e ele tem que aprender a mexer com o sistema. Quais são as características desses sistemas da Connect Store para que seja mais fácil de entender para qualquer idade? A gente tem uma evolução constante, né, da tecnologia do produto. Agora a gente está lançando também operação para rodar no celular, então para realmente poder atingir esse público, né? Quando você começa a ter as aplicações online que possam ser acessadas de forma remota. Então, todas essas questões... Porque você para no passado, se você olhar para o passado, era sempre na loja, né? Então, você tem que trabalhar na loja. Hoje, a dinâmica é outra. A pessoa quer poder fazer um trabalho da casa dela. Às vezes, ela está fazendo compra em algum lugar, ela quer poder consultar o sistema. Então... Tá viajando, né? Então, a gente tem que estar sempre acompanhando essa mudança dinâmica mesmo. Nem sempre está relacionada só à questão das gerações, Sim. Porque é uma questão que tem pessoas de mais idade que às vezes elas são muito mais são para frente, né? Sim. Então, mas eu acho que assim, o grande desafio é você tentar pensar sempre na experiência do cliente, sabe? Eu acho que essa que a nossa preocupação sempre foi essa. A gente vai, como a gente tem o trabalho de gerente de conta, né, que ele visita o cliente, ele consegue captar o que está dando certo, o que não está dando certo, e a gente vai fazendo essas melhorias. A partir daí que a gente vai mantendo o sistema encaixado. E eu acho que assim, a gente para pensar, né? A gente estava falando aqui de tecnologia no pagamento, né? Mas pensa lá no passado, que era o fiado. É o mais rápido de todos. Você pega o produto, vai embora, não paga, não precisa fazer nada, a pessoa só anota, né? E a gente aqui falando de um monte de tecnologia, tudo que acontece por trás do cartão, né? E eu lá atrás, no passado, a pessoa só marcava no caderninho, a pessoa vinha pagar. Então, assim, são situações, né, que, lógico, o mundo é outro, né? Antigamente o fio do bigode valia, né? São coisas que, às vezes, as gerações antigas ainda têm como agregar para as novas, né? Nem sempre a maneira tecnológica é a maneira mais eficiente de se trabalhar. Então, a gente toma muito cuidado com isso também, né? Não dá para você ficar caindo nas modinhas. Tem muita coisa, muita tecnologia que vende aí só pela moda, só que na prática não dá resultado nenhum. Então a gente tem essa questão, a gente sempre fala, né? O Emílio briga muito lá com a gente que a gente tem que ser útil para o cliente. Não adianta ser legal, tem que ser útil, né? O legal vem junto. Se a gente conseguir ter utilidade, melhorar a experiência de uso dele ainda, poxa vida, isso daí é o ideal. Quando a gente fala de uma parceria tão legal como essa aqui, eu quero saber por que ela é útil para o cliente. Onde que o cliente encontra maiores benefícios que vocês escutem deles falar? Olha, eu sou suspeito em falar porque eu sou o head do programa aqui, né? Então, assim, eu acho que o programa de parceria, a gente começa a olhar o comportamento do cliente na ponta, como a gente estava falando agora há pouco, essas questões de geração e até como que eu consigo entregar mais valor na ponta para os nossos clientes. A partir do momento que eu tenho as soluções que estão integradas, eu consigo gerar maior principalidade para o banco, né? Então, quando eu paro de ficar dividindo o balcão com várias cores de máquinas ali, eu concentro todo o fluxo, né, todo o recebimento em uma única máquina, eu começo a ser mais relevante para aquele banco. Eu começo a ter mais vantagens, né? Então eu começo a colher benefícios disso. Então, e quando a gente faz isso com um parceiro de automação, é cada vez mais intrínseco esses benefícios para que o negócio dele comece a ter mais resultado. Então, assim, a gente fala muito dentro do programa que o que mais vale é o quanto de tempo eu economizo para aquele cliente para ele focar no negócio dele. Cara, a gestão financeira, pode ficar tranquilo que realmente o banco ele vai te dar um bom lastro nisso. A gestão da parte fiscal, né, a parte de gestão de negócio, a automação, ela vai te dar uma boa retaguarda nisso também. Você tem que focar dentro do seu negócio o que você foi feito, o que você realmente tem como objetivo fazer. É comprar e vender, é prestar um serviço, é atender bem o cliente, é saber se ele está bem posicionado, se ele está realmente com a concorrência certa, né, nos produtos que ele está atuando. Isso a gente está devolvendo para ele. Eu acho que a vantagem aqui do programa de parcerias que a gente está entregando aqui de forma integrada com os sistemas de automação é o poder de que o cliente vai estar sendo bem atendido de uma forma ágil, rápida, sem atrito e devolvendo mais tempo para ele tocar no seu dia a dia.
confirma isso aí no dia a dia dos seus clientes diretamente, das lojas, que utilizam o sistema? Confirma, Mamba, porque assim, além dos benefícios, né, que o Itaú oferece, né, às vezes até em alguns produtos, né, os clientes que são Itaú, que são clientes Connect Store, eles têm algumas vantagens nos valores, né, que eles pagam mensalmente. Então, além dessa questão financeira, né, eu acho que o grande ganho é aquilo que eu falei, assim, é a relação de saber que numa situação de problema, eles vão estar bem respaldados, porque quando você fala tecnologia, não depende só do sistema ou só do banco, você depende da infraestrutura de internet, você depende da infraestrutura local da empresa, tem uma série de coisas que podem influenciar no processo. E a gente falou aqui, quantas coisas acontecem numa fração de segundo durante a gravação de uma venda. Então, tem muitas situações que ocorrem que está fora do nosso controle e pode acontecer de ter um problema. E quando você tem uma parceria boa, né, como essa, né, eu acho que você consegue fazer a entrega de um atendimento, no suporte, que o cliente vê valor nisso. Às vezes é melhor você ter um produto que entregue essa situação do que você, de repente, optar por uma situação onde você vai ficar vulnerável, mesmo que seja uma questão... É tudo uma questão de você fazer uma análise de custo mesmo, né? E de viabilidade. Isso é uma coisa legal que a gente tem, né? E até nos contatos que a gente tem, né, com o pessoal lá do Itaú que vai dar os treinamentos para nós, né? É que a gente entrega para o cliente aquilo que realmente ele precisa. Então, se a gente entende que aquela solução não vai valer a pena para ele, a gente vai fazer esse diagnóstico e vai falar assim, não, você não tem movimento para ter esse nível de integração, né? Então, acho que essa transparência que funciona muito bem, né? Porque às vezes você vê muita situação que parece que o produto está sendo empurrado para o cliente. E aí o cliente vai pagar por um serviço que ele não está usando. Então não faz sentido isso daí. Então acho que quando você entra num plano de parceria, tem vários, e o leque de produtos é legal, porque você tem situações que você pode colocar só uma parte, você não precisa fazer tudo, né? Isso aí já ajuda bastante, né, no processo. E o cliente, conforme ele for crescendo, ele vai evoluindo, né, dentro do leque de produtos que ele está utilizando. A mesma coisa acontece com as versões do sistema. A gente tem versões mais simples, né, que vão no cliente menor, e versões maiores, e são soluções que elas são interessantes dependendo do volume da situação, né? Então eu acho que isso daí é um fator importante, né? Gente, estamos aqui na segunda temporada do podcast do Connect Store, falando com o pessoal da CCN, o pessoal do Banco Itaú. Se você quer saber mais de como funciona uma empresa dessas características, se você tem interesse porque você é lojista, porque você é cliente, não pode perder essas conversas, esses bate-papo, porque sempre tem informação nova, informação relevante. Seja, quais os desafios que vêm daqui para frente? Vou dividir em duas partes. Para a banca, como banca, e para as parcerias. Olha, acho que o mercado é muito dinâmico, né? Eu acho que o nosso desafio realmente é conseguir estar entregando para os nossos clientes as melhores integrações com os melhores parceiros. O banco ele está olhando realmente o que acontece no cenário desde geopolítico, né, nacional, o que tem de variações, o que tem de riscos pela frente, e olhando também para o atendimento de cliente, eu acho que os principais pontos aqui que agregam, né, então, e olhando como desafios, né, então são pontos fortes, mas que também a gente entende como desafios aqui. O nosso programa de parcerias que tem junto com a CSN e outros parceiros, eles são baseados em alguns pilares que a gente tem de credibilidade, relacionamento, toda a parte de segurança para te dar tranquilidade. Eu acho que isso daqui são os pontos principais que a gente consegue trazer para a mesa, não só para os nossos clientes do banco, mas como para os clientes da CSN e que são clientes em conjunto aqui. Acho que o propósito está muito embasado, né, Luiz? A gente está levando realmente essa proposta em conjunto para que o cliente tenha mais tempo, para que ele fique tranquilo, ele possa confiar naquela solução que ele está utilizando. E o nosso desafio é acompanhar esse mercado para garantir que esses entregáveis vão estar lá na ponta. Então, assim, acho que por bastante tempo a gente tem que trabalhar para que os nossos clientes tenham essa tranquilidade, essa garantia de que ele vai estar bem atendido, vai estar bem suportado, com uma solução de ponta, com um banco de referência, para que ele não tenha dor de cabeça. O que os clientes da CCN podem continuar recebendo e esperando dessa parceria, Luiz? Olha, Mamba, eu acho que é uma tranquilidade, eu imagino, sabe? Porque a gente comenta, né, que o Itaú entende de negócio e a gente entende de loja, né?
Então, assim, eu acho que é uma parceria legal, porque eles ficam antenados em todas as coisas que podem vir de ser problema. Então, pensando em segurança de pagamento, por exemplo, é questão de fraude, questão de disponibilidade. Então, tipo, a gente conversa com eles, fala, olha, a gente tá tendo tal problema, né? Tem determinado cartão não tá passando. Aí eles já resolvem isso. Essa tranquilidade de você saber que você vai poder falar para uma pessoa, relatar um problema, porque foi o que o Sérgio falou. Hoje tá assim, daqui 6 meses a gente não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer. Então essa tranquilidade de você saber que você já fixou uma parceria com uma empresa que ela tá olhando para o futuro e ela tá se adaptando, você sabe que você não precisa mudar. Então uma das vantagens, por exemplo, quando a gente fala do pagamento integrado, né? Hoje para um operador de caixa, voltando na questão do operador de caixa, quando você trabalha de forma integrada, você tem mais um ganho que ele só trabalha com um sistema, só trabalha com o Connect Store. O Connect Store que ele escolhe ali, vou pagar no cartão. Aí ele vai aparecer as informações ali, a pessoa só vai aproximar então facilita treinamento, facilita um monte de coisa. Então quando você consegue estreitar isso, é um ganho de tranquilidade que você tem. Porque você sabe que você está respaldado por empresas que estão preocupadas com o futuro, preocupadas com o desenvolvimento, que elas não vão te deixar na mão, não vai chegar uma hora que ela vai falar assim, beleza, deu problema aí, se vira. Não é assim que funciona, né? O Itaú tem uma reputação, como a gente falou da reputação, o Itaú tem uma reputação, né? É uma empresa centenária, gigantesca. A CCN, mais de 30 anos, 6 mil clientes no Brasil todo, nesse momento aqui operando 15 mil, 20 mil caixas, transacionando venda. A gente tem essa preocupação. Então, o que eu digo para os nossos clientes, né? Assim, você tem a tranquilidade de saber que a empresa que está cuidando da sua operação está bem respaldada. Acho que esse é o grande benefício. Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. A gente está chegando já para o final do nosso encontro. Antes de terminar, Sergi, qual conselho você daria para os empresários que estão nos assistindo? Olha, acho que olhando até como está o mercado hoje, que eles tenham parcerias, né, de confiança, que tenham parcerias que efetivamente eles tenham credibilidade de mercado, para que eles possam focar nos negócios dele. Porque hoje o dia a dia já é tão conturbado, já tem tantos desafios, você tem que ficar se preocupando com mais uma coisa, que é a parte toda de gestão de pagamentos, ou então de gestão de vendas. Uma vez que você já tiver isso muito definido, com parceiros que você tem a credibilidade, que você acredita que vai te entregar, o resto é com ele, é o negócio, é onde ele tem que focar. Então acho que o conselho que eu dou é se cerquem de empresas, né, que você consegue efetivamente confiar, que você tenha a credibilidade e a segurança de entregar o seu negócio. Uma vez que você está com isso tranquilo, o resto é a sua parte, é você que tem que focar. E aí você consegue ter o resultado que você precisa. Se você tiver que ficar se preocupando com várias frentes ao mesmo tempo, aí seu foco dispersa, aí você vai começar a ter problema e você não vai saber de onde. Acho que esse é a maior preocupação hoje do empresário, né? Então, é aquele que, como a gente estava falando agora há pouco, é o cara que compra, é o cara que vende, é o cara que está no almoxarifado, é o que tem que pagar conta, é o que tem que saber se antecipa cartão ou não. Gente, vamos deixar tempo de qualidade para que você consiga processar isso de uma forma melhor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Luiz. Quais são as palavras finais para esse agradecimento, para reafirmar essa parceria tão importante também? Eu só queria agradecer, né, o Marcelo, né, pelo tempo dele, né, e aproveitar aqui, vou deixar uma lembrancinha para ele. Vem aqui, ainda ganha presente, pô. Um kitzinho nosso aí para obrigado. você. Obrigado, mano. Nada. Luiz, qual o primeiro passo para melhorar a gestão de uma empresa? Contratar o Connect Store. Mas exatamente. Um sistema de gestão, né, ele é um primeiro passo. Na verdade, assim, uma loja ela pode acontecer sem um sistema de gestão, né? Só que a operação, quando ela cresce, se você não tiver controle, você não sabe o que está acontecendo. Então, você vai ficar à deriva, né? Então, não tem como. O sistema de gestão, ele não apenas regulamenta, padroniza a sua operação, né? Simplifica a sua operação. Ele também te traz informações. A gente fala que o ponto de venda, ele é uma mina de ouro de dado. Porque ali você consegue saber qual que é o fluxo de venda da sua loja, que horário que o pessoal compra, qual que é o hábito de compra dentro do seu ambiente de loja, que tipo de produto que você mais vende, qual produto sai com mais tipo de produto, tudo vem do ponto de venda. Então, se você não tem essa tecnologia na sua loja, comece a considerar ter. Não é só uma questão de você poder ser mais rápido para atender o seu cliente e não ter que fazer conta.
Isso daí já é um ganho muito bom da ferramenta. Mas o que você vai ter de dados depois é mais importante ainda, porque daí você começa a jogar um jogo diferente. Você joga um jogo estratégico e você não sobrevive. Eu acho que esse que é o grande diferencial. Então, Connect Store, sistema para sua loja. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez para todos vocês por estarem aqui. Para todos vocês que nos assistiram até aqui, não percam os outros episódios. A gente se vê por lá.